Olá, sou o professor Catian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos, continuando com as videoaulas para o concurso da Prefeitura da Estância Turística de Itu. Provas marcadas para o dia 23 de julho e 6 de agosto de 2023. Nós vamos resolver uma questão de matemática, progressão geométrica, nível médio, da banca SH Dias Consultoria e Assessoria. Continuem assistindo às videoaulas para que vocês conheçam o perfil da banca e principalmente o nível das questões de matemática e de raciocínio lógico. Então vamos para os comentários de duas questões de progressão geométrica. Calcule a soma dos 11 primeiros termos da progressão geométrica abaixo. 5, 10, 20 e assim sucessivamente. Lembrando que progressão geométrica é uma sequência de números onde o segundo termo é sempre multiplicado por uma constante. Então, por exemplo, 5 vezes 2 dá 10, 10 vezes 2 dá 20, 20 vezes 2 dá 40 e assim sucessivamente. Esse 2 nós chamamos de razão da progressão geométrica, que nós chamamos de Q. Então, o que é o Q? É a divisão entre o segundo pelo primeiro, terceiro pelo segundo e assim sucessivamente. Então, para calcular a soma dos 11 primeiros termos, nós temos que utilizar o termo da soma, que é dado por essa expressão. Aqui nós temos aqui uma PG finita, porque nós temos a quantidade de termos para ser somado. Então, a soma de n termos é o primeiro termo A1, a razão elevado a n, onde n é a quantidade de termos somados, menos 1, dividido por Q menos 1. Então, substituindo aqui, nós temos o A1, 5, Q, a razão, 2, n, a quantidade de termos a serem somados. Então, nós temos 5 vezes 2 elevado a 11 menos 1, dividido por 2 menos 1. Normalmente, questões de soma de uma PG não tem números, a quantidade de termos tão altos, uma vez que nós temos que calcular a potência. Então, nós temos aqui 2 elevado a 11 é 2048, é 2 vezes 2 multiplicando 11 vezes. Então, nós temos que a soma de 11 termos vai ser 5 vezes 2048 menos 1 dividido por 2 menos 1, que é 1. 2048 menos 1 é 2047. Então, a soma de 11 termos dessa sequência aqui vai ser 5 vezes 2047. Multiplicando, dá exatamente 10.235. Alternativa letra B. Então, observe, temos uma sequência geométrica finita. A questão seguinte é uma progressão geométrica infinita. A soma dos termos dessa sequência, onde é uma sequência geométrica decrescente. Observe, 2, 1, 1 meio, 1 quarto. Eu quero saber a soma dos infinitos termos. Toda vez que eu tiver uma PG decrescente, a razão é um número menor do que 1, maior que menos 1. Então, observe, se eu dividir 1 por 2, dá 1 meio. 1 meio dividido por 1 dá 1 meio. Então, a razão dessa sequência aqui é 1 meio, como nós vimos na questão anterior. Então, para calcular a soma dos infinitos termos, eu utilizo outra expressão. Então, muito cuidado. Vejam, a soma de uma PG decrescente de infinitos termos é dado por essa expressão. S infinito, símbolo do infinito, é o A1 dividido por 1 menos Q. Observe a diferença entre essa expressão e esta aqui. Aqui eu tenho uma PG finita. Está definido a quantidade de termos. Aqui, uma PG infinita. Substituindo, aqui eu tenho o A1 é 2,
A razão é 1/2, substituindo aqui eu tenho o A1, 2, e aqui fica 1 menos 1/2. 1 menos 1/2 eu já fiz direto, dá meio. Então vai ficar 2 dividido por 1/2. 2 dividido por 1/2 é 2 vezes o inverso de 1/2. O inverso de 1/2 é 2. Então, a soma dos infinitos termos dessa sequência vai ser 2 vezes 2 dá 4. Vejam que interessante. Se eu somar o primeiro com o segundo, já dá 3. Se eu somar os primeiro, segundo, terceiro, dá 3,5. Então, observe, essa sequência ela tende a um número inteiro 4. Alternativa, letra C. Então, vocês que vão prestar concursos para a banca SH Dias, cuidado com sequências geométricas e sequências aritméticas. Na videoaula anterior, nós gravamos uma questão sobre progressão aritmética. Gostaram? Então, não esqueçam, façam sua inscrição no canal. Ative o sininho, assim receberão as notificações das demais videoaulas para o concurso da Estância Turística de Itu, cujas inscrições já se encerraram e a primeira prova será no dia 23 de julho, na próxima semana. Gostaram? Não esqueçam, façam a inscrição, ative o sininho e dê um like, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. Vocês que continuam estudando para o concurso da Prefeitura da Estância Turística de Itu, cliquem na playlist Banca SH Dias, cujo link está na descrição desta videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas.